E hoje estamos aqui trazendo algumas dicas, algumas coisas que eu penso sobre um vendedor de sucesso. E aí, vendedores e vendedoras do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Daniel Leite. E hoje estamos aqui trazendo algumas dicas, algumas coisas que eu penso sobre um vendedor de sucesso, um bom vendedor no geral, e algumas características que ele tem que ter. A aparência é um dos pontos mais importantes de um bom vendedor, entre eles tem outros, simpatia e tudo mais. E a aparência é a primeira coisa que o cliente vai observar em você, antes mesmo de você ser simpático, de você ser legal, de você ter uma boa argumentação, de você entender sobre o produto que você está vendendo ou serviço. Ele vai analisar a tua aparência, então é interessante você se cuidar, você se arrumar e você se portar ali. Se você vende, tem vários mercados, né? Se você acaba vendendo uma prancha de surf, é claro que você consegue trabalhar mais descolado, você consegue trabalhar mais de boa, dá para usar gírias e tal. Se você vende algo já para um escritório, mais algo social, aí você já tem que se vestir diferente, você não pode usar tanta gíria. Então muda um pouquinho o aspecto conforme o ambiente que você trabalha, tá bom? Então eu coloquei como primeiro ponto porque eu sei que a impressão que o cliente vai ter de você é a sua aparência. E se cuidar é sempre muito importante. E o segundo ponto, que é muito interessante, é você treinar argumentação rápidas e inteligentes. Não adianta você responder rapidamente ao seu cliente se não tem coesão, se não tem sentido, se não tem um real motivo aquele conselho, aquela indicação do seu produto. Então você tem que entender sobre o seu produto para você acabar conseguindo argumentar questões. Quando ele levantar uma questão para você ter argumentos reais, argumentos que fazem a diferença. Então é muito interessante você treinar sobre o seu produto para ter essas argumentações rápidas e inteligentes. Você pode estar treinando em casa também para estar executando uma venda com maior qualidade e fluidez. Ela vai fluir com mais facilidade por questão que você já treinou, você sabe argumentar sobre o seu produto. E um bom vendedor, ele sempre tem muita alegria, ele passa uma alegria, ele transmite alegria. E isso é muito interessante. Você já foi atendido por algum vendedor que talvez trouxe um problema de casa, ele não está muito animado, ele é um vendedor ali mediano e que acaba não transmitindo uma alegria real dele para você. E é tão legal quando você é atendido por uma pessoa que passa uma energia, uma pessoa que ela tem algo bom, sabe? É gostoso ser atendido por ela. E é interessante isso, você cuidar disso, tentar não levar problema de casa para o serviço, você tentar demonstrar uma alegria para o seu cliente, gostar do que faz é muito importante também para poder executar isso com excelência. Entender sobre o seu produto, ele é muito importante, porque você entendendo sobre o seu produto, você consegue, aquele tópico da argumentação, você consegue responder qualquer argumentação. E também você consegue indicar para o seu cliente a melhor solução do problema que ele veio até você para resolver, né? Um vendedor nada mais é do que um resolvedor de problemas. E aí quando você consegue indicar o produto perfeito, o produto que vai resolver o problema dele, isso é muito satisfatório, inclusive para você, satisfatório para o cliente e para você. Então é interessante você entender sobre os seus produtos para indicar o melhor, aquilo que vai solucionar o problema daquela pessoa que veio até você, no caso, seu cliente. Ter persistência também é muito interessante para vendedores de sucesso. Quando você desiste do seu cliente ao primeiro ponto, quando você não insiste naquilo, quando você não vai para cima, você insistir naquele cliente que às vezes não é um cliente do seu nicho, às vezes é um cliente que já disse não para você e você insiste naquele cliente. Então é interessante isso, porque você consegue efetuar muitas vendas para pessoas que já disseram não para ti. Então a persistência é uma habilidade, é uma qualidade, é uma característica de vencedores. Tem um assunto muito interessante sobre esses pontos também, que é a coragem. Você ter coragem de ir para cima, você ter coragem de chegar até o cliente, você ter coragem de tentar prospectar clientes muito maiores do que às vezes você consegue atender, você conseguir ter essa iniciativa é muito difícil, nem todos os vendedores conseguem ter essa coragem de chegar em clientes que talvez às vezes não é do nicho, às vezes não é um potencial comprador, mas se você tem a coragem, você tem a vontade, você vai pra cima, e isso é um puta diferencial para qualquer tipo de ramo, sabe? O funcionário ou o colaborador, ou até mesmo o proprietário, empresário, o autônomo que consegue ter essa coragem, que tem essa iniciativa, que tem coragem de ir pra cima, ele chega muito mais longe do que qualquer outro concorrente, sabe? Tem o ponto da resiliência, que é você aprender a renascer de novo, a se inspirar de novo. A resiliência, ela vem da fênix, do renascer das cinzas. É um tema bem legal falar sobre resiliência, lembrar da fênix,
porque você tem que entender que às vezes você leva vários nãos durante o dia, leva vários nãos durante a semana, e isso não pode te afetar, porque um não é uma objeção, ele não é uma rejeição do que da pessoa que você é, porque ela não é uma rejeição. O não, ele é apenas uma objeção. Ele às vezes não quer aquele produto porque ele não precisa, e às vezes nós levamos muito não, ele acaba que parece que é uma rejeição à pessoa que somos, ao profissional que somos. E não podemos pensar assim, porque isso pode te desanimar, pode te abater durante esse período de trabalho. E isso é crítico, é muito importante tentar não ser abatido, porque se você desanimar, para você ter aquela energia, aquela iniciativa, aquela coragem, é muito mais difícil. Inspiração, para mim, se não for o principal, é um dos principais pontos sobre um bom vendedor. Ele tem que estar inspirado, ele tem que ter algum motivo para estar vendendo, ele tem que ter algum motivo para estar ali na rua ou na loja, ele tem que ter uma inspiração, algo que te inspira, que seja um sonho, um carro, uma viagem, a família, ou seja o que for. É interessante o cara estar inspirado, a mulher estar inspirada para vender, porque se ela alicerçar tudo aquele trabalho dela, o profissional dela, em um sonho real, em um sonho verdadeiramente digno, vai fluir com mais vontade, automaticamente você vai acordar mais cedo, você vai trabalhar até mais tarde, você vai se esforçar mais porque você está buscando algo lá na frente. E é muito importante ter essa inspiração para trabalhar. O bom vendedor também ele é muito diversificado, ele consegue diversificar o seu produto, as suas frases, as suas artimanhas para vender, ele tem a manha, sabe? Ele entende que se for atender uma pessoa com mais idade, ele tem que atender de um jeito, se for uma pessoa de menos idade, de outro jeito. E isso daí é muito legal, essa diversidade de bons vendedores é muito interessante e agrega muito. Ele também é muito criativo, ele consegue criar ideias, ele consegue criar maneiras de chegar no cliente, ele troca as frases que ele diz para os seus clientes para achar que melhor se adequa, que a melhor vende, ele cria scripts, ele é criativo. Mas o principal de tudo aqui até agora que eu falei, o bom vendedor, como qualquer outro profissional, ele não tem medo de expirar. Ele não tem medo de ir pra cima, ele não tem medo de suar a camisa, ele vai pra cima, ele é trabalhador, ele é guerreiro, ele não é preguiçoso, porque o cara preguiçoso, a mulher preguiçosa, se ela dorme até tarde, ela quer ir embora mais cedo, acaba que não consegue render, ela não vai bater suas metas, porque só um trabalhador mesmo, uma pessoa que não tem medo de expirar, ela inspira outras pessoas. Ela inspira todos nós, sabe? E você não tem medo de suar a camisa, irmão? Então bora lá, erra, tentativa e erro. Você pode errar na primeira venda, errar na segunda venda e às vezes errar muito mais que isso, mas é muito importante você insistir, você suar sua camisa e ir pra cima. E eu admiro muito pessoas que são assim, tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência. Deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal. O canal é super novo ainda, mas eu tenho certeza que vai crescer muito. Se Deus quiser, a gente vai lutar por isso. Você pode também deixar um vídeo rodando aqui para vocês assistirem mais vídeos do canal. Aquele abraço, sucesso e tchau!